A Copa do Mundo está a chegar mais uma vez e a seleção que ganhou a Copa em 2018 tem muita coisa para nos contar sobre o talento e a força do povo africano. E eu não estou a falar de nenhuma seleção de um país da África, estou a falar de França. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre os jogadores da seleção francesa que possuem origens africanas. A relação entre África e Europa sempre teve muito ligada à exploração e ao preconceito. Durante séculos, europeus desembarcaram no continente em busca de riquezas e principalmente em busca de mão de obra negra. Segundo registros históricos, a colonização francesa se iniciou em África por volta de 1664 com a chegada dos franceses em Senegal. E com o passar do tempo, a influência francesa alcançou vários outros países e se espalhou pelo continente. Mas nas décadas seguintes, no fim da Segunda Guerra Mundial, o movimento contrário ocorreu e a composição das populações europeias foi mudada. Os países da Europa passaram a incentivar o ingresso de imigrantes africanos por conta da falta de mão de obra para as reconstruções pós-guerra. E a partir disso, estava garantido que diversidade seria a palavra-chave das próximas gerações. E isso se confirma no futebol. No elenco da seleção francesa, vários possuem origens africanas. Filhos de imigrantes que resolveram atravessar o mar Mediterrâneo e desembarcar em França, os atletas campeões do mundo se destacam e fazem sucesso no futebol francês e também no mundo inteiro. Então fiquem até o final que agora vocês vão conhecer a origem de alguns dos maiores craques do futebol mundial. Presnel Kimpembe. Filho de pai congolês e mãe haitiana, Presnel Kimpembe tem 27 anos e nasceu na região da Ilha de França. Kimpembe joga como zagueiro ou defesa central se preferirem e começou a jogar futebol com apenas 7 anos. Com a ajuda dos seus pais que investiram na sua carreira, ele iniciou a sua trajetória profissional em 2014 pelo Paris Saint-Germain, clube em que joga até hoje. Por conta da sua persistência e boa performance nos jogos, Kimpembe foi apelidado como o futuro do futebol francês. Em 2018, o franco-congolês jogou em sua primeira Copa do Mundo e também está escalado para 2022. Jules Condé, o zagueiro ou avançado de apenas 23 anos, nasceu em Paris e tem a sua descendência vinda do Benin. Criado por uma mãe solteira, ele era um menino tímido e o futebol era o seu refúgio. Jules começou a carreira profissional no futebol em 2018 no time de Bordeaux. Atualmente, ele joga no Barcelona e em 2022 está escalado para participar da sua primeira Copa do Mundo. Aurélien Tchouameni viu seu pai falhar ao tentar se tornar um jogador de futebol profissional, mas isso não o fez desistir. O menino nascido em Rouen, França, é um franco-camerunês de 22 anos. Apaixonado pelo futebol e além de tudo super talentoso, ele acreditou que poderia ajudar o pai dele a viver os seus sonhos novamente. Atualmente, ele atua como meio-campista e joga pelo Real Madrid. Em 2021, provando cada vez mais o seu talento, o jogador foi convocado para fazer parte da seleção francesa. Dayo Upamecano nasceu em França, mas os seus pais vêm da Guiné-Bissau. Ele tem 24 anos e é zagueiro da seleção francesa. O seu nome na verdade é, isso que está na tela, que representa um título dado ao chefe da aldeia da ilha de Jeta-Kaoi, cidade natal dos seus pais. Dayo começou a carreira profissional no futebol em 2014 e em 2015 ele já competiu no campeonato europeu representando França. Dayo, que atualmente joga no Bayern de Munique, é mais um talento que provavelmente irá brilhar na Copa de 2022 representando França. N'Golo Kanté é um francês de origem maliana. Ele tem 31 anos e atualmente joga pelo Chelsea. Nascido em Paris, o jogador teve uma infância dura. Ele era muito novo quando perdeu o pai e precisou trabalhar até como catador de lixo para ajudar a sua mãe a manter as necessidades básicas da família. Ao assistir à Copa de 1998 e ver que vários imigrantes africanos ajudaram França a conquistar o campeonato, ele descobriu qual era o sonho dele. Tal sonho não demorou a se tornar realidade. Kanté se inscreveu numa escola de futebol do subúrbio e logo foi notado como estrela e em 2018 jogou a sua primeira Copa do Mundo e foi nomeado um dos melhores jogadores do campeonato. Christopher Nkunku nasceu em França e desde novo sempre foi apaixonado por futebol. Não passava nem um dia sequer longe da bola. Felizmente, a família dele apoiava muito, principalmente o pai e o irmão mais velho, que tinham
tinham certeza do potencial do menino para brilhar no futebol, e eles não estavam errados. Hoje, com 24 anos, ele traz resultados ótimos para o clube em que joga, o Lazy Pig. Lazy Pig. E graças à sua boa atuação, Christopher recebeu a tão esperada convocação para o Mundial e agora faz parte da seleção francesa. William Saliba. Filho de mãe camarunesa e pai libanês, William nasceu em Paris. Um menino que desde novo também era apaixonado por futebol e o seu time do coração era o Arsenal. Mas diferente dos outros exemplos, nem os seus próprios familiares acreditavam tanto no seu futuro como jogador profissional. Aos 6 anos, William começou a jogar futebol de rua e quem o notou foi Wilfred, o pai de Kylian Mbappé. E ao ver o talento do menino, Wilfred não podia deixar aquilo passar despercebido. E então ele matriculou William na mesma escola de futebol que Kylian começou a receber as primeiras aulas. Aos 17 anos, William assinou seu primeiro contrato profissional e atualmente, algo que parecia apenas um sonho de menino se tornou realidade. Ele é zagueiro no Arsenal, seu time do coração, e também foi convocado para a primeira Copa do Mundo em 2022. Matteo Guendouzi tem 23 anos, nasceu em França e atualmente joga no Olympique de Marseille, acho que eu falei certo. De ascendência marroquina, o menino não teve o seu sucesso de forma imediata. Apesar de sempre amar futebol e ter sido incentivado pela família, Matteo treinava todos os dias, mas não mostrava um resultado muito satisfatório. Aos 14 anos, ele treinava pelo Paris Saint-Germain e chegou a ser dispensado por baixo desempenho. Mas sem muita demora, ele conseguiu entrar na Academia de Lorient e com muita persistência e trabalho duro para ter o sucesso naquilo que ele mais amava, ele tornou-se o melhor jogador da academia. E em 2015, ele já venceu o campeonato Sub-17 de França. Com uma jornada de reviravoltas, Matteo também foi convocado para o elenco da Copa do Mundo de 2022. Eu vou fazer uma pequena pausa para falar de um jogador caro que não vai jogar no Mundial e nem joga pela seleção francesa, mas é muito melhor do que qualquer um nessa lista. Sim, é o mesmo. Se vocês estiverem impressionados com esses skills, por favor deixem o like. Continuando. Ferland Mendy é um menino que passou a sua infância num bairro pobre e o único brinquedo que tinha era a bola de futebol. Ferland é mais um dos astros do futebol francês. A mãe nasceu na Guiné e o pai nasceu no Senegal. Ele nasceu em França. Quando era criança, incontáveis vezes ele foi deixado de castigo por conta do excesso de futebol na sua rotina. Tudo o que Ferland queria era se tornar jogador profissional. A paixão e o talento eram tão grandes que aos 9 anos ele foi aceito na Academia de Paris Saint-Germain. Porém, o sucesso se tornou uma frustração. Após alguns anos na academia, Ferland sofreu uma lesão que se intensificou e aquilo parecia ser o ponto final da sua carreira. Ele precisou usar gesso no quadril durante meses, precisou passar por tratamentos dolorosos e ainda precisou usar uma cadeira de roda durante 6 meses. Até o médico dizer que nunca mais poderia jogar futebol. Mas ele deu a volta por cima. Após meses de recuperação e uma intensa reabilitação, Ferland provou que o médico estava enganado. Ele voltou aos campos e não só mostrou que estava totalmente recuperado, como também mostrou que estava ainda mais forte. A partir disso, a trajetória foi um sucesso. Atualmente, com 27 anos, Ferland joga pelo Real Madrid. Eduardo Camavinga é o terceiro filho de uma família de 5 irmãos. Eduardo é o único jogador da seleção francesa que realmente não nasceu em França. Nascido em Angola e filho de pais congoleses, Eduardo foi morar em França quando tinha apenas 2 anos de idade. Quando era criança, ele gostava mesmo de judo ou judô e não era tão fã de futebol, mas a mãe dele incentivou a gostar do futebol. Aos 7 anos, ele iniciou em um dos clubes locais e foi lá que deu os primeiros passos na sua carreira para o futebol profissional. A sua habilidade com a bola chamava a atenção de todos. Aos 16 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a jogar profissionalmente pela equipa do Rennes. Pouco depois, ele se tornou o jogador mais jovem a jogar pela seleção francesa, quebrando o recorde de Kylian Mbappé. Ele vem quebrando vários marcos e está inclusive no Guinness World Records como o jogador mais jovem da história a dar uma assistência em uma partida da Ligue 1. Hoje, com apenas 19 anos, Eduardo Camavinga joga pelo Real Madrid e também foi escalado para a sua primeira Copa do Mundo. Kylian Mbappé
Filho de um treinador de futebol camerunês, Kylian Mbappé, nascido em Paris, teve o seu estilo de vida desde a infância centrado em torno do desporto. Além do seu pai, a sua mãe, que possui origem argelina, também teve a sua carreira de sucesso como jogadora de handball. Aos 6 anos, Mbappé já estava matriculado na academia de futebol e, com a ajuda do seu pai, ele desenvolveu muita habilidade, velocidade e dribles surpreendentes. Em pouco tempo, o menino prodígio já tinha conquistado alguns troféus para o seu time. Com uma trajetória e performance impressionantes, aos 12 anos, grandes clubes como Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique e outros chamaram para testes. E em 2016, Mbappé assinou seu primeiro contrato profissional com o Mônaco e, com apenas 18 anos, ele ajudou o time a ganhar o título da Ligue 1. Mbappé já ganhou o título de jogador do ano da Ligue 1 e o melhor artilheiro. Em 2018, ele foi convocado para o elenco da seleção francesa na Copa do Mundo e ajudou o time a levantar o troféu do Mundial. Hoje, com 23 anos, Mbappé é estrela no Paris Saint-Germain e com certeza fará uma bela jornada na Copa do Mundo de 2022. E tem mais jogadores que eu não posso citar, senão isso vira um filme. Então por hoje é isso. Ngami sakirila kya volume kota loke kalakalokiami.